O que é um IGBT? IGBT ou transistor bipolar de porta isolada é um dispositivo de comutação eletrônica de potência controlada por tensão que combina as melhores características de BJTs e MOSFETs. Os IGBTs são representados simbolicamente como pode ser visto na figura. Um IGBT é um dispositivo controlado por tensão que pode ser ligado/desligado, regulando a tensão aplicada nos terminais do portão e do emissor. Para ligá-lo, uma tensão maior que a tensão limite precisa ser aplicada entre a porta e o emissor. Para desligá-lo, uma tensão negativa é aplicada entre os terminais do portão e do emissor. O valor da tensão limite depende da folha de dados de um componente individual. O coletor emissor fornece um caminho de condutância para a corrente. Este fenômeno pode ser explicado pela figura. Uma tensão maior que a tensão limite é aplicada ao terminal da porta para ligar o IGBT. Como pode ser visto na figura acima, uma tensão VG é aplicada ao terminal da porta. Como resultado, a corrente da porta IG aumenta. A tensão gate emissor, VG, também aumenta a corrente do coletor, IC, que por sua vez aumenta a tensão coletor emissor, V. Comissão Europeia. O V. Comissão Europeia representa uma queda de tensão coletor emissor no estado ligado e é usado para calcular a perda de dissipação de potência do IGBT usando a equação V. Comissão Europeia, estado ligado, igual IC. R. Comissão Europeia, no estado. Os IGBTs são ideais para aplicações de baixa a média potência, como inversores de fração para EV/EV, conversores CC/K auxiliares, fontes de alimentação comutadas, refrigeradores, motores industriais, controladores de motores principais automotivos para melhorar sua eficiência, controle de motores de tração, aquecimento por indução e sistemas de trem de força que exigem comutação rápida. As características de entrada e saída de um IGBT são mostradas. Características de entrada: PIC, corrente do coletor, VSVG, tensão da porta. O IGBT liga quando a tensão da porta ultrapassa a tensão limite, ou seja, a condução de corrente começa entre os terminais coletor e emissor. Características de saída: PIC, corrente do coletor, VSV. Comissão Europeia, tensão do coletor para o emissor. As características de saída são divididas em 4 regiões. Região de corte. Quando a tensão da porta para o emissor, VG igual 0, o dispositivo está no estado OFF e não há fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. Quando G se torna 0, mas é menor que a tensão limite, uma pequena corrente de fuga é observada, mas o dispositivo ainda não está no estado ligado. Região linear. A corrente de coletor IC deverá ficar nesta região. Se o ponto de operação em uma determinada tensão portão emissor ultrapassar a região linear, qualquer aumento adicional na corrente do coletor PIC resulta em um aumento significativo na tensão coletor emissor e um consequente aumento na perda de condução e possível destruição do dispositivo. Região ativa. Quando G ultrapassa a tensão limite, o dispositivo é ligado e diz-se que está em uma região ativa. A corrente que flui através do dispositivo depende da tensão coletor emissor V. Comissão Europeia. A relação aproximada entre V. Comissão Europeia e IC pode ser representada por esta equação linear. V. Comissão Europeia, estado ligado, igual IC. R. Comissão Europeia, no estado. Região de ruptura. Existe uma tensão máxima no modo de condução direta além da qual ocorre a ruptura coletor-emissor e o controle de perdas na porta da corrente do coletor. Isso resulta em danos ao dispositivo. Principais recursos do IGBT: baixa tensão no estado em comparação com o BJT, transistor de junção bipolar. Menores perdas de comutação. Menores perdas de condução. Facilidade de acionamento do portão. Capacidade de corrente de pico. Robustez. Troca mais rápida que o BJT. O circuito equivalente que representa um IGBT se parece efetivamente com uma combinação de um MOSFET de canal N e um transistor bipolar. Os IGBTs herdam as características de entrada dos MOSFETs. Alta impedância de entrada, fornece isolamento contra correntes de fuga, e parâmetros de comutação mais rápidos.
Ele também herda características de saída da classificação de corrente de saída alta BJT. Os IGBTs oferecem maior ganho de potência e menores perdas de comutação em comparação aos BJTs. Eles têm velocidades de comutação mais altas e oferecem perdas I2R significativamente menores em sua saída bipolar em comparação com o BJT padrão. Quando comparados aos MOSFETs, os IGBTs podem lidar com aplicações de tensão e potência mais altas, mas fornecem velocidade de comutação mais baixa. Outra vantagem de usar um IGBT em vez de um MOSFET é que ele pode lidar com valores de corrente mais altos enquanto consome uma corrente de acionamento de porta insignificante. Em teoria, os IGBTs podem ser classificados em até 100 S de amperes, 10 kV e até 50 kHz de frequência de comutação. O IGBT é ideal para aplicações de alta potência e velocidade média, enquanto o MOSFET é preferido para aplicações de comutação de alta velocidade com requisitos de potência média. As diferenças